Gente, essa é o fechamento da série Apesar de Nós, certo? Vai ser hoje. Eu decidi meio que de última hora, no caso semana passada, a gente tem um tempo diferente hoje. A tônica da série Apesar de Nós foi que Deus usa pessoas comuns para destinos extraordinários. Essa foi a grande ênfase da nossa série. Nós aprendemos que Deus faz grandes coisas para a sua glória, apesar de nós, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas limitações. Nós aprendemos que, apesar de nós, Deus continua realizando a sua obra no mundo. Nós aprendemos que, apesar de nós, Ele continua mudando histórias, Ele continua transformando realidades. Apesar de nós e por sua graça, Ele nos escolheu para sermos coadjuvantes nessa grande história que Ele tem contado desde o início de tudo. Hoje, a nossa reflexão ela vai ser um pouco mais curta que o normal, porque vocês vão ter um tempo extremamente especial daqui a pouquinho. Não é à toa que o título da mensagem é Coadjuvantes da História, o Desafio. Então, se prepare. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e deixar essa sua Bíblia aberta em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. E eu gostaria de começar contando a história de um homem chamado Jorge. Essa história ela aconteceu, fatos reais, no ano 303 depois de Cristo. Mais conhecido como Jorge da Capadócia, um homem que cresceu em uma família muito rica, né? Sua mãe ela era cristã e ele foi instruído na fé cristã desde muito cedo. Na sua juventude ele ingressou na vida militar, seu pai havia sido militar de alta patente e o Jorge foi crescendo, foi progredindo rapidamente nessa carreira. Ele era um homem muito excelente, ele era um cristão excelente. E ele foi progredindo nessa carreira militar e ele chegou a se tornar um dos principais oficiais, membros da guarda pessoal do imperador romano. Até que num certo dia o imperador romano ele chegou para o Jorge e disse: olha, eu vou baixar um decreto e todos os soldados do Império Romano precisam oferecer um sacrifício para o imperador. E a começar de você, Jorge, porque você é da minha guarda pessoal. E Jorge disse para o imperador: eu não posso executar essa ordem. Como assim você não pode executar essa ordem? Eu não posso, eu sou cristão. E eu não vou executar essa ordem. E porque Jorge ele era um homem muito importante, muito influente, o imperador tentou convencer Jorge a mudar de ideia. O imperador ofereceu para Jorge títulos, ofereceu terras, ofereceu dinheiro, ofereceu influência. E diante disso tudo, Jorge, num belo dia, ele vendeu tudo que ele tinha, deu para os pobres e negou todas as ofertas do imperador de Roma. E o resultado não foi outro. Jorge, ele foi amarrado em uma carruagem e foi arrastado pelas ruas da Capadócia. E por fim ele foi decapitado. Essa é a história de Jorge da Capadócia. Um servo que não negou a sua fé, mesmo numa circunstância extremamente terrível. Eu gosto de histórias assim. Eu gosto de histórias de fé. Gosto de histórias de perseverança. Mas sempre que eu conheço uma história como essa, a minha pergunta é só uma. A minha pergunta é: o que é que pode produzir no coração de uma pessoa tamanha coragem de viver esse tipo de coisa? O que é que pode produzir em alguém esse tipo de ousadia? Esse tipo de fé, de permanecer e se tornar até um mártir num momento tão difícil da história como era aquele? A minha intenção hoje não é falar sobre Jorge. A minha intenção hoje é falar sobre alguém que foi muito importante para que essa coragem, para que essa fé fosse gerada em Jorge da Capadócia. Para que essa fé fosse gerada em tantos outros, como Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e em tantos outros mártires da igreja dos primeiros séculos. Quem será que foi essa pessoa
que influenciou essa fé radical em tantos homens e mulheres? Eu vou dar algumas dicas. Ele não era apóstolo. Ele não era profeta. Ele não era judeu. E ele não era teólogo. Quem será que foi esse cara? Ele era um historiador. Isso mesmo. E o nome dele era Lucas. Lucas não era judeu. Lucas não caminhou com os 12 discípulos de Jesus. Lucas não foi um dos 70. Lucas não foi um dos 120. Lucas não estava no Pentecostes. Lucas não viu Jesus ressuscitado. Lucas não tinha nenhuma credencial, senão a de um escravo. Isso mesmo. A gente conhece Lucas como médico amado. Por quê? Porque ele foi referido a ele teve dois textos, né, tanto em Colossenses como em Filemão, que se referiu a ele como esse médico amado. Só que, hoje em dia, os médicos têm uma posição social diferente daquela época. Hoje em dia, um médico é uma pessoa de status, mas naquela época, não necessariamente. Era muito comum que escravos, eles recebessem uma educação superior de alguns dos seus mestres, fossem enviados para algumas escolas especiais para servir a casa dos seus mestres de uma maneira melhor. E alguns teólogos acreditam que esse era o caso de Lucas. Lucas era sim médico, mas ele era um médico de, digamos assim, de uma posição social diferente, como a gente vê hoje. E ele servia ao seu mestre chamado Teófilo. E Teófilo recomendou que Lucas escrevesse, que Lucas registrasse, que Lucas trabalhasse como um historiador, escrevendo sobre Jesus, escrevendo sobre o movimento dos discípulos e sobre a história da igreja. E essa é a história de Lucas. Lucas, então, escreve esse livro, único na sua Bíblia. O livro de Atos, ele é diferente de todos os outros. Você sabe que na Bíblia nós temos vários tipos de textos. Nós temos textos narrativos, nós temos narrativas biográficas, nós temos cartas, nós temos poesia, nós temos literatura apocalíptica. Mas o único livro de história que nós temos no Novo Testamento é o livro de Atos. E ele foi escrito por esse historiador. Sabe por que eu acho que Lucas foi fundamental para a história da igreja? Porque Lucas fez o resgate da história. E eu vou explicar para você. Existe um certo debate sobre a data em que ele escreveu Atos. Alguns acreditam que foi perto do ano 65 da era cristã. E isso é uma curiosidade interessante. O livro de Atos ele tem 28 capítulos, só que ele representa 36 anos da história da igreja. Os principais historiadores acreditam que Lucas termina de escrever o livro de Atos por volta do ano 80. E então esses escritos começam a circular. E por que isso é importante? Porque no ano 80, Lucas estava escrevendo para uma terceira geração de cristãos que estavam com a sua fé em declínio. A primeira geração de cristãos, as testemunhas oculares já tinham morrido. Os apóstolos já tinham morrido, só tinha João vivo. Aquelas primeiras pessoas, os grandes milagres, as grandes viagens missionárias já tinham passado há muito tempo. E se levantou uma geração que não conhecia a fé dos seus pais. E essa geração, ela testemunhou algo muito triste, que nós vemos hoje em dia. Eles testemunharam uma deserção em massa. Vários discípulos dos apóstolos desistindo da fé, abandonando a fé. Se para nós é triste saber que um amigo nosso, que cresceu com a gente na igreja, se afastou, imagina para esses caras do ano 80, ouvindo falar sobre um tal de Demas. Demas foi amigo do apóstolo Paulo. Demas era discípulo de Paulo. Demas viajava com Paulo. Demas é citado na carta aos Colossenses. Ele é citado na carta de Filemão. Mas quando Paulo escreve para Timóteo, ele vai dizer assim: Demas se apaixonou por este século e me abandonou. Se desviou. E a história mostra
para nós que ele pode até ter se tornado um sacerdote pagão na cidade de Tessalônica. Era isso o que a segunda e a terceira geração de cristãos estavam vendo, pessoas desistindo da fé. Não só Demas, mas, por exemplo, a gente pode lembrar também de Nicolau. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 6, você vai ver um tal de Nicolau ali. Nicolau foi um daqueles 7 homens cheios do Espírito Santo, que foram levantados pelos apóstolos para serem diáconos da igreja. Entre esses 7 estavam quem? Estava Filipe, estava Estevão, estava Barnabé. Olha que time. Mas entre eles estava Nicolau. Nicolau foi outro que abandonou a fé. Mas Nicolau não só abandonou a fé, ele se tornou um herege. Ao ponto de ser o pai da heresia dos nicolaítas, que João se refere no Apocalipse. Cara, imagina que difícil estava sendo para aqueles cristãos do ano 80. A igreja em frangalhos, o templo destruído, tudo em ruínas. Então, no meio disso tudo, Deus levanta um historiador, cheio do Espírito Santo, que começa a contar a história. E ele começa a contar a história para dizer para aquelas pessoas algo que eu quero que você aprenda nessa noite. Que antes de qualquer coisa, Jesus Cristo é o Senhor da história. Lucas começa a contar a história para que aquela geração saiba que tudo aquilo que havia acontecido no passado não aconteceu por causa das testemunhas oculares. Não aconteceu por causa de Paulo, não aconteceu por causa de Pedro. Aconteceu por causa do Espírito Santo que estava vivo e atuante na igreja. Então, tudo aquilo que eles ouviram do passado poderia acontecer de novo através deles, porque o Espírito Santo não havia abandonado a sua igreja. Essa é a mensagem do livro de Atos. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje. Essa é a mensagem que o Senhor nos dá de que Ele não desamparou a sua igreja, que o Senhor não desceu do seu trono, que Ele continua sendo o Senhor da história e que Ele quer usar você na história que Ele está escrevendo. Quando eu digo que nós podemos fazer história com Deus, não custa lembrar que às vezes nós somos tentados a entender isso de uma maneira errada. Muitas vezes a gente pensa na história como a nossa história, como as nossas conquistas, como aquilo que nós fazemos, mas não é bem assim. Pensa numa foto de Instagram. Você colocou uma foto lá no seu feed e aí essa foto deu 10 mil curtidas, sei lá. Isso pode ser comparado a uma pessoa querendo construir a própria história. Essa pessoa é o centro. A foto é só dela. A história é só dela. É tudo sobre ela. Mas a história de Deus não é uma foto minha. A história de Deus não é uma foto sua. A história de Deus é como um quebra-cabeça. E você é uma peça desse quebra-cabeça. Você é uma parte e Deus vai te encaixando nesse grande quebra-cabeça. Encaixa um aqui, encaixa outro ali. E a nossa vida toda cheia de tortuosidades, cheia de diferenças, cada pedacinho vai se encaixando numa grande imagem. E essa é a história que Deus está contando para o mundo. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que eu não quero que você saia daqui afoito ou afoita dizendo, eu serei uma pessoa grande, dizendo, eu farei a história, eu escreverei a história. Não. Eu quero que você saia daqui dizendo, obrigado, Deus, porque o Senhor me incluiu na tua história. Eu quero ser uma peça desse quebra-cabeça, Senhor. Eu quero eu quero ser parte dessa imagem que o Senhor está mostrando para o mundo. Eu quero fazer parte de uma história maior do que eu, que não diz respeito só a mim, mas diz respeito à redenção de todas as coisas. É para isso que Lucas escreveu Atos. Sem dúvida, o relato de Atos foi fundamental para forjar a fé dos nossos irmãos do primeiro século, dos primeiros séculos da era cristã. Sem dúvida, o livro de Atos foi fundamental para formar aquela fé no coração de Jorge da Capadócia.
de um serviço de um historiador marcou a história para sempre. Lucas só fez escrever. Lucas só fez contar a história. Deus jamais abandona a sua igreja. E não importa, meu irmão e minha irmã, o quão torta pareça a sua vida, ou o quão desencaixado você se sinta nesse grande plano de Deus, existe um lugar para você e Deus quer usar você. Talvez Lucas olhasse para si e dissesse: Deus, mas o que é que o Senhor espera de mim? Eu não fui apóstolo, eu não vi Jesus, eu não sou um teólogo, eu nem sou judeu. Mas Deus usou Lucas para escrever um dos livros mais especiais da nossa Bíblia. Sabe por quê? Porque o que te habilita, meu irmão e minha irmã, a ser usado por Deus, não são as suas credenciais. É a graça dele que te habilita. É a graça de Deus que te habilita a ser usado por Ele, e não o seu desempenho, e não o seu sobrenome, e não as suas credenciais. E olhando para tudo isso, olhando para alguns versículos do capítulo 1 de Atos, eu quero tirar algumas lições rapidamente para a gente. Em primeiro lugar, é que Jesus continua fazendo a história. O primeiro versículo do capítulo 1 de Atos diz o seguinte: eu escrevi o primeiro livro. Lucas está se referindo ao Evangelho, o Evangelho de Lucas. Eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A primeira coisa que eu e você precisamos nos lembrar é disso. Quando Lucas ele usa essa linguagem de coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, isso indica uma continuidade. Isso indica que Jesus continua fazendo várias coisas. Que Jesus pode não estar aqui fisicamente, mas o seu Espírito está entre nós e habita em nós. O Senhor Jesus continua vivo e atuante no meio da sua igreja através do Espírito. Mesmo sem aqueles apóstolos que viram a ressurreição, mesmo sem as testemunhas oculares. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. Quem garante a vida da igreja é o Espírito Santo de Deus. É Deus quem sustenta a sua igreja. Então, a gente tem que sair do centro muitas vezes. De achar que tudo depende da gente. De achar que a gente vai ter todas as ideias do mundo. De achar que a gente vai fazer e acontecer. De achar que Deus vai levantar o nosso nome. Que vai fazer a gente ser grande. Não. Não. Quem está fazendo a história é Jesus. E é sobre Ele. E Jesus ele continua fazendo a história. E Ele não parou. E Ele não vai parar de fazer. E Ele conta comigo e com você nessa história. Uma outra lição, rapidamente, é que o Espírito Santo nos capacita a ser coadjuvantes dessa história. Versículo 4. No versículo 4, o Lucas está registrando uma fala de Jesus e diz assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. O que é que isso quer dizer? Nesse ponto da história, Jesus já havia dito para os apóstolos irem por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ele já tinha dito isso. Jesus já tinha comissionado os discípulos. Os discípulos já sabiam o que fazer e para onde ir. Mas Jesus disse o que para eles agora? Ainda não. Saber o que você tem que fazer é uma coisa. E ter poder para fazer é outra. E o que a gente precisa é mais do que só uma boa estratégia. O que a gente precisa é mais do que um bom planejamento. É mais do que só saber o que fazer. A gente precisa de poder para testemunhar de Jesus. E é esse poder que faz a gente permanecer firme até a morte. É esse poder que faz a gente suportar o sofrimento. Para ser coadjuvante da história de Deus, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, irmão. Não basta saber o que fazer. A gente precisa ter o poder para realizar essas coisas. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Show. Amém. Ainda bem. Para realizar essa obra, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. E eu costumo dizer que a nossa vida ela é uma constante guerra entre carne e espírito. E vence essa guerra quem está mais alimentado. Só que nesse caso, o espírito ele tem uma pequena desvantagem. Porque basta a gente deixar de alimentar o espírito para que a nossa carne seja alimentada automaticamente, só pelo fato da gente deixar de alimentar o espírito. Então, irmão, não seja tolo. Não pense que você vai ter poder para testemunhar de Jesus se você não abre a sua Bíblia durante a semana. Não pense que você vai ter poder para testemunhar de Jesus, para ver Jesus fazer grandes coisas, se você não tiver uma vida de oração. Se você não derramar o seu coração aos pés do Senhor. Precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E uma terceira lição é que o poder do Espírito Santo é para testemunhar e não para entreter. Versículo 8 do capítulo 1 de Atos. Talvez é o versículo mais famoso do livro de Atos. Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Poder é para testemunhar. Poder é para proclamar. Poder não é para entretenimento. Poder não é para si. Poder não é só para a gente se sentir bem, se arrepiar na presença de Deus e cantar alto. Não. Poder não é só para a gente fazer um negócio legal que atrai as pessoas. Poder é para testemunhar. Tem muitas pessoas que vêm para os cultos, seja no sábado, seja no domingo, e falam: Senhor, me dá o teu poder. Senhor, eu quero ser cheio do teu poder. E aí vai para casa e esquece dessa oração. Esquece e aí chega no outro sábado, no outro domingo e fala de novo: ó Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero tanto, eu quero a tua glória, eu quero ser cheio, Senhor. Será que quer mesmo? Por que você quer ser cheio? Para que você pede tanto isso, se ao seu redor tem tanta gente que precisa ouvir sobre o amor de Jesus e você não tem falado? Poder é para testemunhar, é para ser testemunha. E a minha oração é que, em nome de Jesus, você seja cheio do Espírito Santo. Que você seja cheio do Espírito Santo para proclamar o Evangelho, para ser uma verdadeira testemunha do nosso Senhor, para alcançar muitas pessoas para Jesus, para que, através da sua vida, seus amigos, seus familiares, as pessoas que te rodeiam, do seu trabalho, onde você estiver, para que essas pessoas saibam que Jesus as ama e que Ele morreu por cada uma delas. Amém? Entenda uma coisa. Às vezes a gente não tem noção, mas toda vez que eu leio Hebreus, eu tomo meio que um choque. Porque eu sou levado a pensar que a gente participa de algo muito maior do que a gente imagina. Você está rodeado por uma nuvem de testemunhas que estão assistindo como você vive. Esse é o sentido do texto de Hebreus. Já parou a pensar nisso? Existe uma nuvem de testemunhas que está assistindo como eu e você vive. E nessa nuvem de testemunhas, irmãos, está o apóstolo Paulo, está Moisés, está Elias, está Josué, está Pedro. Todos esses que correram muito bem as suas carreiras e terminaram muito bem as suas carreiras. E esses homens entregaram para nós esse bastão. E a gente precisa correr. A gente precisa andar.
Você está disposto a tomar esse bastão e fazer jus ao legado de grandes homens e grandes mulheres da história, irmão? Como eu quero que aqui se levantem Jorges da Capadócia. Como eu quero que aqui se levantem homens e mulheres com coragem, com fé. Como eu quero que o seu coração seja completamente cheio e tomado pelo Espírito Santo de Deus, até que nada mais importe na sua vida. Porque é só isso que entra para a história, irmão. Não é o meu nome, não é o seu nome, mas é o nome de Cristo que entra para a história. Um dos grandes avivalistas, George Whitefield, no seu leito de morte, ele estava rodeado dos seus discípulos. E esses seus discípulos estavam esperando as últimas palavras de George Whitefield. E sabe o que ele disse? Ele disse, olha, me deixem morrer. E deixem que o meu nome morra comigo. Falem apenas de Cristo. Onde estão as pessoas que vão marcar a história desse jeito? Onde estão os homens e mulheres corajosos e corajosas que vão se levantar e dizer, Senhor, cumpra em mim, Senhor. Faz em mim, Senhor. Eu quero te servir. Pessoas comuns são o palco perfeito para Deus agir e para Ele mostrar a sua grandeza. O que você tem que fazer é oferecer para Ele o que você tem na sua mão. A pergunta-chave é o que Deus já te deu. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas Deus, quando isso acontecer, quando eu for assim, quando eu tiver isso, aí eu vou te servir, aí eu vou fazer tal coisa, aí eu vou fazer tal coisa. Não é assim que Deus trabalha. Lembra da primeira mensagem da série? Quando Moisés começou a jogar um monte de desculpa. O que é que Deus perguntou para Moisés? Ele perguntou, Moisés, o que é que você tem aí na sua mão? Moisés disse, eu tenho uma vara. Joga ela no chão, para você ver o meu poder. Da mesma forma, quando a multidão estava faminta, Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou, o que vocês têm aí? E aí um menininho chegou e disse, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. E isso foi suficiente para alimentar uma multidão. Porque não importa o que é que a gente tem na mão, o que importa é o poder de Deus de fazer multiplicar tudo aquilo que Ele já nos deu. Deus, Ele faz o sobrenatural com o nosso ordinário. Deus faz o extraordinário com pessoas comuns, assim como Ele fez com Lucas. O que é que Lucas fez? Ele só fez contar a história. E essa história contada chegou à igreja do ano 80. E a igreja do ano 80 se debruçou sobre essa história contada, e isso forjou a fé daqueles homens. E levou esses homens a permanecerem firmes, a perseverar. E eu quero desafiar você agora. A gente vai se dividir em alguns grupos, aqui dentro mesmo. Certo? Eu acho que dá pra gente fazer pelo menos aí, acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelo menos 8 grupos dá pra gente fazer aqui. Certo? Então, a gente vai se dividir em alguns grupos e qual é o objetivo disso? Eu quero convidar você a, no espírito de oração mesmo, você recordar e você pedir ao Espírito Santo de Deus que traga ao seu coração sonhos que Deus já colocou no seu coração em algum momento da sua vida. E quando eu falo sonhos, eu estou falando de coisas que Deus já te mostrou que você pode fazer para o reino dele. E tem um detalhe, não importa o quão grande seja esse sonho, não importa o quão viajoso seja esse sonho, não importa o quão absurdo seja esse sonho aos seus próprios olhos. Você vai contar esse sonho para o seu grupo aí. Você não vai ter vergonha de contar, você vai contar esses sonhos.
Sabe por quê? Porque eu acredito que esses sonhos não são meros sonhos. São dores que Deus compartilhou com você. São dores que pesam no coração de Deus e que Ele compartilhou com você para que você seja a resposta a essas dores. E você vai compartilhar esses sonhos. E nós vamos orar sobre isso. E é bem provável que, ou na próxima semana, ou daqui a 2 semanas mais ou menos, eu traga alguns resultados dessas coisas que vocês vão contar. E é bem provável que Deus tenha compartilhado a mesma dor do coração dele, que Ele compartilhou com você, Ele tem compartilhado com outra pessoa. E é muito mais fácil a gente se levantar e fazer alguma coisa de forma definitiva com relação a isso, se tiver mais gente do nosso lado. Gente que Deus compartilhou o mesmo sonho. Gente que Deus compartilhou o mesmo desejo, a mesma vontade. E aí a gente vai se organizar e a gente vai ver o começo de uma grande transformação na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém?